O mundo vive um momento de ruptura. Na última semana, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irã, menos de 2 meses após a invasão à Venezuela. O episódio não é um fato isolado. Ele se insere em um contexto amplo de disputas entre grandes potências, enfraquecimento das regras multilaterais e uso da força como instrumento central da política internacional. No documento Jovem Pan de hoje, você vai entender como essa nova ordem está sendo construída, quem são os principais atores desse cenário e quais os impactos diretos para o Brasil. Mais de 8 décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial fez com que a história do mundo fosse reescrita após um conflito devastador. Durante a Guerra Fria, o mundo se dividiu em 2 grandes blocos de poder. E com o fim da União Soviética, os Estados Unidos emergiram como a principal potência global. A chamada Ordem Liberal Internacional passou a ser apresentada como um modelo universal. Mas, ao longo das últimas décadas, esse equilíbrio começou a se desgastar. O crescimento acelerado da China, a reorganização da Rússia, o fortalecimento de potências regionais e o protagonismo crescente do chamado Sul Global passaram a desafiar a lógica do poder mundial. É importante lembrar que ele não é um bloco monolítico. Não é simplesmente um conjunto homogêneo de países que tem uma direção muito clara. É diferente daquela divisão da época da Guerra Fria, em que as alianças eram muito mais pré-determinadas. Agora, o padrão de relacionamento é muito mais fluido. E é claro que a influência desses países está condicionada também pelo seu tamanho e pelos seus recursos. A gente tem nesse bloco países que eles são muito enfraquecidos, países que têm pouca voz, poucas condições de influenciar as relações internacionais, ao mesmo tempo que tem a China, que será provavelmente a principal potência do mundo nos próximos anos. Então, me parece também que essa correlação de forças ela está se alterando com o passar do tempo e está dando mais voz para os países do sul global. E mais do que isso, me parece agora que, diante desse imperialismo renovado dos Estados Unidos, de Donald Trump, haverá um incentivo maior ainda para que os países do sul global busquem uma aproximação entre si. Isso é uma mudança importante de tradição, né? Os Estados Unidos, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, sempre agiram, ainda que muitas vezes de forma hipócrita, né? Mas usando a linguagem de defesa de determinados valores, como democracia, etc. Né? É importante a gente entender que esta hipocrisia, entre aspas, ela é também importante, porque ela pelo menos sinaliza que o país está agindo com base em determinados valores, ou seja, pelo menos diz que esses valores são importantes. Né? Os Estados Unidos de Donald Trump, ele deixa muito claro que esses valores não são importantes. Né? Ele fala que, que ele não precisa do direito internacional, ele diz que só é limitado pela sua própria moralidade. Como os Estados Unidos passaram a tentar fazer aqui na América Latina, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, em que, claro, havia ainda intervenções militares, ainda havia patrocínio de golpes de Estado, mas os Estados Unidos, naquele momento, começaram a se dar conta de que talvez fosse mais interessante exercer a sua hegemonia de uma forma mais indireta do que simplesmente colocando de uma forma bastante transparente, clara, o seu domínio. Esses compromissos foram devidamente o quê? Colocados no papel com a Carta Constitutiva da ONU. Que o quê? Prima pela ideia do respeito à soberania dos estados, soberanos, independentes, a ideia de se estabelecer condições de diálogo multilateral entre os países integrantes da ONU. Então, o quê? Não é à toa que existe uma Assembleia da ONU. Para que haja o quê? Um palco de discussão, um palco de interação, um palco de composição de consenso. E desde o Tratado de Versalhes, a gente sempre
reconhece que quem vence a guerra escreve a história, não é? Escreve a narrativa da história, como foi, porque foi e como serão os resultados depois desse período de guerra, depois desta vitória. Então, o mundo pós-45 refletiu os valores da sociedade ocidental, mas particularmente dos Estados Unidos da América, que veio aí com uma série de inovações, estabelecendo aquilo que eles sempre se chamou de ordem liberal. Todo modelo pós-guerra que envolve ONU, GATT, OMC, elaboração do mercado comum europeu, União Europeia, OTAN, busca expandir, busca universalizar preceitos e valores liberais considerados aos olhos norte-americanos autênticos, ou seja, criados por eles, para o mundo. E o que o Trump agora está dizendo é que fracassou esse modelo, e esse modelo tem que ser o quê? Radicalmente revisto. Eu diria que não há um enfraquecimento das regras internacionais. O que há agora é uma sinalização por parte das grandes potências de que o mundo está tão conflitivo, os seus interesses estão tão exacerbados, que eles não estão dispostos a aceitar essas regras. Mas essa sempre foi a lógica do direito internacional. Eu sempre disse para os alunos que o poder das organizações internacionais, bem como do direito internacional, ele está sempre dentro do limite da política. É a política quem, na verdade, é o último juiz para determinar a atuação das grandes potências. Então, é como se a lei internacional ela fosse parcialmente obedecida, não porque ela fosse mais forte, mas sim porque os países estavam interessados em respeitar essas leis, porque não havia uma oposição muito clara entre os seus interesses e aquilo que a lei determinava. Agora, a partir do momento que há um choque entre os interesses das grandes potências e a lei internacional, aí é o primeiro que se sobrepõe ao segundo. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. A novidade é que essas situações estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, não é que a lei internacional esteja fragilizada, mas está cada vez mais claro que ela não consegue se sobrepor à realidade política. 2026, um ano que marca uma nova era nas dinâmicas de poder. O protagonista, Estados Unidos. Logo após o mundo celebrar a chegada de um novo ano, no dia 3 de janeiro, um ataque à Venezuela com uso explícito da força e captura do ditador Nicolás Maduro. Menos de 2 meses depois, uma nova ofensiva. Na madrugada do dia 28 de fevereiro, um ataque por vias marítimas e aéreas ao Irã culminou com a morte do líder supremo Ali Khamenei, do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, além de chefes militares e um número incontável de civis. Marcos históricos que revelam uma mudança de postura, menos preocupação com consensos e menos constrangimento com o direito internacional. São os Estados Unidos que são muito menos constrangidos por qualquer tipo de limitação em termos do direito internacional. É como se o cenário internacional hoje fosse muito mais referendado pelo ambiente doméstico dos países, principalmente de potências centrais e de potências médias, do que das próprias relações internacionais. As relações internacionais, o poder está surgindo e as questões, os interesses, muito a partir do ambiente interno. Então, se utilizam das relações internacionais como uma maneira de poder fortalecer interesses específicos dentro de cada país, naquele contexto doméstico específico. Então, tanto os Estados Unidos como Israel também estão se utilizando desta ação militar para poder unir a população. Trump estava perdendo popularidade e Netanyahu também vive uma situação muito, muito difícil do ponto de vista político e institucional dentro de Israel. Então, eles estão se utilizando também deste inimigo comum que é o Irã para poder, de alguma maneira, unir pelo menos o eleitorado próximo, tentar se manter um pouco mais estável no poder. Tanto Trump quanto Netanyahu. E também as lideranças iranianas podem também se utilizar, vão se utilizar, imagino, já estão se utilizando desta ação
do inimigo, né, dos Estados Unidos e de Israel, inimigos tradicionais da sociedade iraniana, a gente pode colocar assim, porque há muito tempo é passado para esta sociedade, inclusive pelos clérigos, né, pelos ayatollahs, que são os dois principais inimigos do Irã, Estados Unidos e Israel. Então, o governo iraniano também está se utilizando desta ação para tentar unir a sociedade minimamente para combater o inimigo e para manter o regime. A gente está vendo aqui um momento bastante perigoso em que o conflito deixou claramente de ser sobre o programa nuclear e passou a ser sobre uma disputa de legitimidade, de sobrevivência, de regime e até de ordem regional, com efeitos que agora estão transbordando as fronteiras iranianas ou mesmo da política doméstica israelense e estadunidense, e já está aí transbordando para hubs civis. Eu vejo assim, muito mais dentro dessa perspectiva de que para as democracias frágeis, essa esfera de influência, elas podem seguir dois caminhos, tá? Vai depender também de como esteja especificamente o nível da população ou dos cidadãos, né, sobre o pensamento democrático, porque também temos que levar isso em consideração. Muito se fala, né, de qual o caminho do país, pensando no âmbito do governo, mas se esquece da própria cidadania, tá? Então, assim, o que eu entendo é que pode seguir dois caminhos, mas para a democratização, o fortalecimento da democratização, ou dois, para o fortalecimento do autoritarismo nesses países. Se tu me perguntas qual o caminho que eu vejo para a Venezuela, eu vejo o pior dos cenários. A gente pode imaginar que muitos dos que conviviam com ele já esperavam a morte dele, foi eliminado pelo ataque norte-americano e israelense, e me parece que pode ser até uma oportunidade para que novos membros ascendam dentro da estrutura de poder no Irã, principalmente membros da Guarda Revolucionária, porque são membros muito ligados tanto à sociedade como também ao poder militar do Irã. Então, me parece que neste momento, mesmo tendo alguém para substituí-lo de maneira específica nesse contexto da eliminação de Khamenei, mas me parece que há uma possibilidade de um líder ligado à Guarda Revolucionária assumir o poder no Irã. Donald Trump precisa de uma vitória para chamar de sua, mas o que me chama a atenção aqui é o fato de que uma boa parte do eleitorado estadunidense não estava interessado numa guerra contra o Irã, não estava interessado na realização de ataques contra o Irã. E aí é que vem a morte do Khamenei. Trump certamente a partir de hoje vai tentar vender isso para o eleitorado interno como uma vitória, e mais do que isso vai dizer que a inexistência do Ayatollah ou a morte do Ayatollah pode deixar os Estados Unidos um país mais seguro, a despeito de todas as ameaças feitas e declarações de vingança feitas não só pelo Irã, mas por outros grupos regionais, como a gente tem visto aí, nisso que vocês comentavam, que são as embaixadas e consulados dos Estados Unidos sendo atacados, sendo danificados e vandalizados pelo resto do mundo. Olha, certamente que os iranianos merecem um regime que lhes respeite, e não é o caso deste, que pelo menos desde 1979 é responsável por incontáveis violações de direitos humanos, de direito internacional, né? E aí é exatamente nesse cenário que o Irã, ontem falando em direito internacional na Assembleia Geral da ONU, mostra quão estranho é o momento em que a gente vive, não é mesmo? Bem, eu acho que algumas dessas notas dos líderes globais, elas estão um tanto quanto calibradas. Eu venho dizendo, Nonato, que a gente vive um mundo de geopolítica em fragmentação. Estados Unidos e União Europeia já não estão mais nos bons termos que estavam no passado. Mas aí que Macron se engana. A queda de um governante não equivale automaticamente à queda de um governo. Muito embora nós tenhamos notícias de que esse Conselho de Liderança Provisório já foi estabelecido, que deve escolher um novo líder supremo em um dia ou dois, no máximo, a força simbólica da decapitação de um líder que permaneceu no poder como guia espiritual supremo do país por 36 anos, não deve ser desprezada. Então, eu não acredito
que tenhamos esse arrefecimento no curto prazo. Os ataques articulados por Donald Trump passam a representar um laboratório de uma nova lógica do poder mundial. Ou seria antiga? Formulada no século XIX, a doutrina Monroe surgiu com o princípio da América para os americanos. Na prática, a ideia serviu para justificar a projeção de poder dos Estados Unidos sobre o continente e estabelecer a América Latina como uma área estratégica de influência exclusiva. Mais de 200 anos depois, as intervenções estadunidenses representam uma inversão na qual soberania, multilateralismo e regras globais cedem espaço à noção de áreas de influência e à disputa direta por recursos, poder e alinhamentos estratégicos. O que Estados Unidos nos está mostrando mais ou menos é isso, né? Que eles não vão deixar de forma fácil com que esses quintais se emancipem, né? Tenham autonomia, né? Tanto que Estados Unidos está mostrando, dentro de uma perspectiva também de estratégia geopolítica, quais seriam os outros países que seriam a ser intervindos, né, como o México, como a Colômbia, justamente pela questão das riquezas naturais que eles têm. Uma coisa que a gente tem que entender especificamente é que, enquanto existe esse interesse de um país dominar o outro para poder controlar os recursos que esse outro país tem, vai ser muito difícil com que se lhe permita autonomia. E essas interferências, então, que vamos ver nesse dito quintal dos Estados Unidos, né, vai ser dado em nome da própria democracia. Isso também é um perigo,